Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, pessoal, hoje é sábado, dia 11 de julho de 2020, dia de São Bento, grande santo da igreja. Hoje a gente vai continuar, então, capítulo 23 e 24 do Atos dos Apóstolos. Acompanhem comigo. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal ao príncipe do teu povo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles, e mandou aos soldados que descessem, o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesses de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu ele:
Os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvessem de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creiais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber, enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e já esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que o havia avisado. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nestes termos: Cláudio, Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusam, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas, como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti, a Deus. Os soldados, conforme lhes fora ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipatride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados de cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Muito bem. Agora a gente vai para o capítulo 24, gente. Acompanhe na Bíblia Ave Maria na página 1443. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e Tertulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nestes termos: Graças a ti gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão, mas, para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade não ouças por um momento. Nos ouça por um momento. Encontramos este homem, uma peste. Desculpa, gente, vou retomar no versículo 5. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus apoiaram o advogado, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: Sabendo eu
que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas, ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço, na tua presença, que segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso procuro ter sempre, sem mácula, a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Nessa ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam este aqui, que crime terão achado em mim quando eu compareci diante do grande conselho, a não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião, e adiando a questão disse: quando descer o tribuno Lisias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher, Drusila, que era judia. Chamou Paulo e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas, como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião, chamar-te-ei. Esperava outro sim, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência, e se entretinha com ele. Decorridos dois anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, esses foram os capítulos 24 e 25. Narra aí, né, como Paulo foi preso, agora está sendo julgado, foi transferido para o governador Félix, e Félix deixou Paulo preso então por 2 anos, até que veio o sucessor dele, que é o Pórcio Festo, que a gente vai ver agora na sequência no capítulo 25 e 26. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.